Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Provérbios capítulo 4, versículo 23, 24 e 25. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Versículo 25. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Amados, 3 pontos importantes. Deus inspirou o nosso amado Salomão para revelar em nossos corações. Capítulo 23 vem falar do coração. Coração é algo que alimenta todo o corpo. Como assim? O coração leva oxigênio para todo o sistema do nosso corpo. Ele é que leva nutrientes para todo o sistema do nosso corpo. Oxigênio e nutriente depende do coração. Porque toda substância que comemos, todo alimento que comemos, vai tudo para o nosso sangue. Passa pelo processo, né, digestivo e tal, e lá faz a distribuição para o sangue. E o sangue tem como função levar todos os nutrientes para os órgãos, como também levar oxigênio para todo o nosso corpo, como também para o cérebro. Então, pensando nisso, o papel do coração é fundamental. E o Senhor diz, de tudo que tu deve guardar. Na sequência, o Senhor fala sobre a boca. Afasta da boca o quê? Falsidade e perversidade. Falsidade está ligada a quê? A falsidade é algo que... Por que o Senhor primeiro fala do coração? Porque a falsidade guarda-se também no coração. Em segundo lugar, perversidade. É uma pessoa perversa, uma pessoa que não tem misericórdia, não tem compaixão por ninguém. Tá? Isso está dentro do versículo 24. Quando a gente vê no versículo 25, de tudo que te deve guardar, e aí diz, os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Aí você vê, no versículo 25 fala sobre os olhos. Para que meus olhos olhem para a frente. Quer dizer, não se desvie. Não olhe para nada que tire seu foco, nada que tire sua atenção. Qual é o grande problema hoje em dia de muita gente? As pessoas estão dispersas. Não tem um objetivo na vida, não tem um foco, não tem um ponto de ancoragem. Quando eu consigo ter uma visão de futuro, é quando eu consigo enxergar para frente. Eu sei o que sonho, eu sei o que desejo, e eu sei qual é o meu objetivo. Isso me faz com que tudo aquilo que de alguma forma quer me distrair, eu tiro da minha vida. Eu afasto da minha vida, porque eu não vou encontrar sentido para permanecer com isso. Escute. Cada um tem o seu papel. Entretanto, o coração, olha só, o coração vai influenciar naquilo que falo e naquilo que vejo. Como assim, Wilson? Veja só, primeiro passo que o Senhor fala, de tudo que se deve guardar o coração. Na sequência, cuidado naquilo que você fala, para que não saia falsidade nem perversidade. Em terceiro, que é no capítulo 20, que é no versículo 25, diz: cuidado naquilo que você olha. Não se limite às distrações. Tenha um foco, tenha um objetivo. Amados, é muito profundo esse capítulo e esses 3 versículos, porque eles deixam clareza. Tanto é que o livro é de Provérbios, é livro de sabedoria. Muitas lições a gente consegue extrair desses 3 versículos. Primeiro ponto, a gente consegue enxergar que existe um grau de prioridade. Primeiro é o coração. Sobretudo,
prioridade máxima, cardio, coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Só que, além do coração, eu também devo guardar a minha boca. Devo ter cuidado. Por quê, Wilson? Porque a própria palavra diz que da boca, a língua, pode sair vida e morte. A palavra também diz que os meus olhos são lâmpadas para o meu caminho. O que isso significa? Será que os meus olhos estão produzindo luz ou trevas? Será que os meus olhos estão focados naquilo que produz vida ou naquilo que produz morte? É muito ensinamento. Por isso que eu amo demais o livro de Provérbios. É um dos livros que eu mais busco meditar, porque de fato e de verdade ele traz um rompimento de pensamentos e às vezes crença que temos, que achamos que não tem valor, mas que tem um grande valor e que pode fazer uma diferença, que pode não, que vai fazer uma diferença extraordinária, dependendo da forma que eu estou agindo com aquilo que eu aprendi da palavra. Então, meus amados, que possamos nesta noite tomar essa reflexão. Medite nessa palavra. Busque aprender nessa palavra. Quanto mais eu me aproximo do Pai, mais vinculado a Ele eu estarei. Os porquê? Porque eu vou conhecendo a mentalidade de Deus. Veja que profundidade. Eu consigo, através da sua mensagem, conhecer um pouco da vida de Deus, de quem é Deus. Entende? Por exemplo, vamos fazer uma analogia. Como é que eu conheço? Pensa aí no escritor, que você conhece muito bem. Como é que eu conheço a biografia desse escritor? Através dos seus livros. Eu passo a ler, busco ler os seus livros, eu começo a aprender, entender quem é essa pessoa e qual é o propósito que ela tem para a humanidade, gente. Para a minha vida e para a vida de todos. Eu consigo perceber pelas suas mensagens qual é o propósito que esse escritor tem quando ele fala uma determinada mensagem. Se essa mensagem tem como propósito gerar vida ou gerar morte. Não tem outro caminho, gente. Não existe uma mensagem meio termo. Ou ela vai produzir vida ou ela vai produzir morte. Ou ela vai avançar na tua vida, ou ela vai estabilizar a tua vida, ou vai regredir a tua vida, a minha vida. Por que que a lâmpada? Por isso que é o tanto cuidado que o Senhor fala da questão dos olhos. Porque aquilo que eu leio, aquilo que eu estou buscando ler, aquilo ali pode produzir e vai produzir algo em mim. Quando eu vejo, milésimo de segundo chega no cérebro. Aqui, quando chega aqui, começa a produzir o que, gente? Que eu já até conversei aqui, imaginações. Eu começo a ter visões. Imagino uma determinada situação que eu estou lendo. Por isso que o Senhor diz, cuidado naquilo que você olha, porque os olhos, ele tem esse poder. Entende, amados? Então, tenham esse cuidado, essa atenção, esse zelo, porque os olhos é a lâmpada dos pés. Eu já falei isso pela terceira vez nesse mesmo vídeo. Mas precisamos ter. Então, de uma forma resumida, dentro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, 24 e 25, deixa bem claro o papel do coração, que ele é a prioridade. Eu preciso guardar ele. Eu preciso guardar ele de quê? O que é que eu devo guardar ele? O que é que eu devo guardar o coração? De muitas coisas. De muitas coisas. Quando a gente pensa, por exemplo,
Eu devo guardar o coração de mentiras, de falsidades, que é a mesma coisa, né? De rancor, de sentimentos que vão gerar em mim uma insatisfação, uma ingratidão. A ingratidão não pode fazer parte do meu coração. O ódio, o rancor não pode fazer parte do meu coração. A insatisfação, que aí está ligado à ingratidão, são sentimentos que não vão gerar vida, pelo contrário. Por isso que, repito, de tudo, sobretudo que deve guardar, que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? O coração, ele procede as fontes da vida. As fontes da vida, tá além, gerando vida. Por isso que tem pessoas que têm vida e vida em abundância. Mas Wilson, vida em abundância tá ligado a outro versículo, irmão, mas tudo começa aqui no coração. Irmãos, tem situações que ficam no cérebro. Olhei, cheguei, não alimentei, fica aqui, apaga-se. Mas, irmãos, se eu levar alguma coisa para o cérebro e eu permitir que essa coisa que chegou no cérebro, exemplo, falta de perdão, se ele chega aqui e canaliza para o coração, aí o bicho pega. Se aqui já é difícil de tirar, imagina no coração. Porque quando eu percebo, veja, tudo que existe na vida, todos os sentimentos que existem, para antes entrar no coração, tem que passar pelo processo cerebral. Passa, canaliza para o coração. E aí, irmãos, para tirar é nó. Para tirar é nó. Por isso que existem pessoas que até hoje, anos e anos, não conseguem perdoar. Pessoas que tiram a própria vida. Porque o coração e o cérebro, eles estão interligados. Coração, fonte da vida, é emoção. Cérebro é muito racional. Quando eu consigo pegar uma imaginação e canalizar para o coração, eu gero essa imaginação, eu coloco nessa imaginação produzida pelo cérebro, através da visão ou da audição, eu consigo gerar emoção. E aí eu consigo materializar essa imagem. Trago para ela emoção. Exemplo fácil. Vi uma determinada pessoa, conheci uma determinada pessoa. Foi pelo olhar. E pelo olhar eu comecei a conversar com ela. Então foi dois estímulos, o ver e o ouvir dessa pessoa. Comecei a alimentar o meu cérebro pela informação e pela beleza dessa pessoa, dessa mulher. Automaticamente isso começa a gerar sentimentos e isso começa a canalizar para o coração. E quando dá fé, você está literalmente com bastante sentimento. Então, o cuidado que se tem que ter no coração não é de tudo que se deve guardar, guardar o cérebro, não, irmão, guardar o coração. Relacionamento com Deus não é racional, é emocional. Coração é cardio. Por isso que a gente precisa guardar essa máquina. E quando eu guardo essa máquina, eu entendo dessa máquina, eu começo também a guardar aquilo, os caminhos, as pontes que levam até o coração, que é o ouvir, que é o falar, que é o ver. São sentidos, são pontes, são caminhos que levam para o cérebro e para o coração. Por isso que eu tenho que ter cuidado. Da boca, eu preciso ter cuidado para não falar mentira, falsidades. Que é a mesma coisa. Os olhos, eu preciso ter cuidado naquilo que eu estou enxergando, que eu estou buscando a ver. Entende? Cada um tem o seu papel. E para a gente avançar de etapas, a gente precisa buscar exatamente fechar as brechas, ajustar os caminhos. Como assim ajustar os caminhos? Eu não estou falando de recuar. Não recue. Sempre avance. Caso seja necessário, mude a rota, mas nunca retraia. Mas, Wilson, retrair às vezes é necessário para haver um planejamento e você começar. Irmãos,
começar tudo de novo, isso não existe. Por mais que eu não deseje, mas aquela jornada que tive gerou em mim aprendizado. E eu posso utilizar esses aprendizados para avançar de uma forma mais estratégica, com mais sabedoria. Então, meus amados, busquem ter essa consciência que tudo na vida do Filho de Deus, tudo na vida daqueles que amam ao Senhor, que buscam viver a sua mensagem, levar o seu reino, comprometido com o seu reino, esses têm o favor de Deus. E quando tem o favor de Deus, ele revela algo sobrenatural. Você não vai deixar de sentir vontade de fazer coisa errada. Você não vai deixar de sentir vontade de fazer aquilo que é contra a vontade do Senhor. Não é isso. Mas quando você tem o Espírito Santo, que é dado por Cristo, é entregue por Jesus Cristo, aí você começa a ter temor. Você começa a enxergar que aquela conduta precisa ser corrigida, que aquele caminho precisa ser traçado uma outra rota. Você começa a enxergar que esses relacionamentos não estão dando certo. E aí você precisa pular, mudar. Você começa a enxergar que precisa passar por uma metanoia, uma mudança de mentalidade, para você se relacionar melhor ainda com Deus. Deus derrama sua bênção para aqueles que estão preparados. Eu já falei isso aqui e repito. Eu preciso estar preparado para viver o milagre de Deus na minha vida, em todas as áreas, irmãos, até na espiritual. Na espiritual sou eu que me preparo. É não, Wilson. É Deus que prepara. Deus não prepara ninguém, irmãos. Eu é que me preparo para a oportunidade que o Senhor tem para mim. Só isso. Porque Ele deu tudo o que precisamos. Só basta querermos avançar. Buscar, desenvolver, crescer e multiplicar. O crescer e o multiplicar é nessa terra. Não é numa próxima. É nessa terra. Multiplicar que eu falo é multiplicar talentos. Multiplicar bens. Não falo só financeiro. Falo de educação também. Não deixa de ser o talento. Multiplica esse conhecimento. Leva para as pessoas esse conhecimento que pode transformar. Gente, tem muito conhecimento por aí, mas muito deles não transforma, não muda a realidade do ser humano. Por quê? Porque, na essência, esse conhecimento é vazio. Na essência, dentro, nos bastidores desse conhecimento, não gera vida, não gera libertação e o principal, não transforma as pessoas. Tem livro que não muda realidades. Por isso que eu sempre associo o seguinte: sempre quando eu busco ler algo que tenha ele tenha uma pegada, uma estratégia, uma inteligência, claro, tenha algo que eu não tenho, mas que tenha uma linha de pensamento semelhante. Para ele não colocar em suas palavras as suas crenças. Porque se eu ler essas mensagens, isso pode comprometer a minha vida. Então, tenham cuidado naquilo que vocês leem, ouvem. Por isso que a nossa mente precisa ser um grande filtro. Reclamação. Não fique num ambiente onde tem muita reclamação. Reclamação significa ingratidão. Ingratidão não existe no mundo de Deus. Não tem como. Porque Deus, ele é tão misericordioso que, às vezes, ele não considera aquilo que falamos, muito menos aquilo que pensamos. Entretanto, a gente tem que ter cuidado com uma coisa.
que quanto mais a gente cresce de forma em conhecimento, principalmente no Senhor, mais responsabilidade eu vou ter. E na medida que eu tenho mais responsabilidade, eu preciso ter mais comprometimento com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego. Porque quanto mais a quem mais é dado, mais é cobrado. Será que o reino que eu estou levando é de Jesus, Cristo de Nazaré? Tem que se ter muito atenção nisso. Porque eu serei julgado por aquilo que prego, por aquilo que falo. Tem que se ter cuidado. Então, para não ficar mais distante, para não ficar mais tempo nessa pílula, peço que a graça do Senhor nessa noite continue em nossas vidas. Que seu Espírito possa renovar o nosso entendimento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de prosperar de forma horizontal. Também é necessário, porque às vezes é o resultado que arrasta. E a prosperidade não está ligada só no financeiro, mas é numa mudança de mentalidade, é numa metanoia. Mas eu peço também que o Senhor possa prosperar de forma vertical, porque essa prosperidade não tem fim. Essa prosperidade não tem retenção, ninguém retém nada, pelo contrário, transborda, transborda, transborda. Porque todo o talento que o Senhor nos dá é para que possamos multiplicar. E só se multiplica aquilo que se tem, e só se multiplica aquilo para outras pessoas. Eu não tenho como multiplicar para mim mesmo, eu só posso multiplicar aquilo que tenho para outras pessoas. Para que essa multiplicação gere vida, e essa multiplicação gere vida, mais vidas. Porque todo o processo da criação é para salvar o homem. Todo o projeto de Deus é para a libertação do homem. Só que o homem precisa acordar enquanto é cedo. Então, que a paz, o poder e a graça do eterno Jesus continue em nossas vidas. Amém.